Give it a ba 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 ba. Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um Casulo Cast e hoje eu estou com a Simone novamente e nós vamos falar hoje, né, sobre as ferramentas que estão crescendo muito para agilizar o processo de trabalho na comunicação e no marketing. As principais: inteligência artificial, automação de marketing, que a gente já falou algumas vezes aí, os templates, né, e os algoritmos que são, vamos dizer assim, gerenciam tudo isso, né? Mas a gente vai focar principalmente na inteligência artificial, né, Sim? É isso aí. Pessoal, a gente já fez várias palestras, né? Já trouxemos esse tema aqui algumas vezes. E a gente quer, assim, construir um pouquinho aqui junto com vocês esse bate-papo sobre como essas ferramentas podem auxiliar, sim, mas que a estratégia é fundamental. Acho que a gente tem que começar falando que a ferramenta sem direção, ela não funciona, ela não é nada, né? E pensando em inteligência artificial, principalmente, ela não vem de forma nenhuma, a gente já falou isso, não vem para substituir profissionais criativos, é aquilo que a gente sempre fala, que são todos, né? Que são criativos para resolver as situações, mas elas vêm sim para agilizar o processo, né? Isso. E tem muita gente que acredita que você pode fazer tudo na inteligência artificial. E aí sim, eu acho que vale a gente compartilhar aqui com o pessoal que está nos assistindo as boas práticas para usar isso, né? Eu começo falando que você usar a inteligência artificial para ser o seu ponto de partida não é o caminho, pessoal. Mais evidente. O caminho, como a gente sempre bate aqui nos nossos podcasts, nos nossos vídeos, é o planejamento, né? Então, assim, a gente tem que saber para onde nós queremos ir, né? Não ficar contratando um monte de ferramenta, né? Então, a gente vê muitos clientes, mas eu quero Canva, eu quero RD, eu quero uma inteligência artificial paga. Mas para que você quer tudo isso? Aonde você quer chegar, né? Exato. Então, a gente sabe, né, a gente sempre bate isso com os nossos clientes, tem que parar, tem que pensar e tem que planejar. Pensar. Tem um cliente que fala muito isso pra gente. Verdade. Pense. É verdade. E as ferramentas, quando elas estão bem direcionadas, elas funcionam muito bem, né? Entender a inteligência artificial como algo que vai fazer tudo sozinho vai te fazer perder tempo. Na verdade, você tem que entender como ela pode agregar. Então, vamos imaginar, hoje a gente tem a inteligência artificial, na verdade, ela já existe há muito tempo, né? Principalmente na questão de dados. Hoje, uma vez eu li um estudo falando que anos 50, anos 60 já se usava inteligência artificial para apurar dados, mas hoje é a inteligência generativa que cria algo, né? Então muita gente pensa assim, eu preciso de uma publicação e joga lá. E aí é igual a gente trabalhar sem brief, né? Mas qual o objetivo dessa publicação? Quem você vai alcançar? Quais são as palavras que deve ter? Aí você começa a usar a inteligência artificial de forma sábia, ela pode te ajudar, né? Ela pode ajudar, ela pode ser uma ferramenta, por exemplo, aqui pra gente, que nos dá agilidade, né? Com certeza. Eles conseguem construir um texto, né? Um texto bem baseado, depende muito do prompt que você joga ali também, Exato. né? Ele vai te devolver algo muito legal, mas assim, tem que ter a sua essência. Tem que ter ali o DNA da empresa para dar uma modificada naquele conteúdo. A gente sempre fala da criatividade, Sim. né? A criatividade é algo do ser humano, não adianta. Então, a gente tem que interagir um pouco com aquilo que a inteligência artificial nos trouxe, colocando o DNA da empresa, colocando a nossa criatividade e aquele toque de emoção também que só nós, máquinas humanas, temos, né? Aí, uma coisa que a inteligência artificial não tem, por mais que ela tenha um banco de dados infinito, é repertório, né? Que isso é individual de cada um, igual eu tenho os meus hábitos de vida fora do trabalho, assim tem os delas, e isso tudo a gente vai colocando para na hora de criar a gente poder trazer. Isso a inteligência artificial não tem, né? Ela se abastece do que os outros vão colocando. O repertório dela é muito mecânico, né? Exato. É tudo que várias pessoas imputaram ali nos servidores, né? E ela só vai fazer com que o algoritmo traga ali o que você perguntou. A né? forma como a gente enxerga o mundo, né? Como às vezes uma mesma paisagem eu vejo de uma forma, você vê de outra, e isso depois é aplicado na criação no dia a dia. E muitas vezes a pessoa que não está no dia a dia da agência, ela não tem essa percepção, né? Ela entende que é algo meio que pré-pronto, mas na verdade quando surge uma ideia, a gente sempre compartilha os nossos cases aqui, as nossas ideias, elas às vezes surgem do nada de algo que você viu há 10 anos atrás, e você fala, pô, isso encaixa.
Isso a inteligência artificial não vai fazer. Uma outra sugestão que eu dou também é usar a inteligência artificial como um apoio, por exemplo, em revisão, né? Isso é um ponto interessante, porque ela facilita ou agiliza os testes, né? Isso a gente tem que dar o braço a torcer. Antes você precisava testar e aí ir à rua, fazer pesquisa, fazer alguma coisa. Hoje você consegue testar dentro da inteligência artificial. Então esse é um ponto que agiliza assim os processos. Sim. Mas aí, se quero só emendar esse assunto para a gente entender também o que é agilizar e o que vale a pena agilizar. Tem partes do processo dentro do marketing e da comunicação como um todo e da publicidade que o agilizar é muito diferente de acelerar, né? As coisas precisam ter tempo de maturação e a gente já pode até deixar no pente aqui, a gente fazer o outro Casulo Cast falando sobre isso. Muito bom. Mas as coisas precisam de tempo de maturação, né? Tudo precisa ter o seu tempo. E você sempre fala isso, né? O começo, o meio o começo, o meio e fim, gente, é importantíssimo. Essa coisa do repertório, né, que o Diego falou, isso traz muita personalidade das marcas, né? Então, às vezes a inteligência, ela tem lá os dados que estão imputados nos seus servidores, mas que não traz a essência da experiência, por exemplo, aquela marca viveu com o cliente, um detalhe que o cliente falou numa reunião, sabe? O que os vendedores ali interagem no social deles, ali no dia a dia. Então, são pequenos detalhes, pequenas coisas que fazem a diferença quando você consegue trazer isso para a essência da marca, na sua comunicação. E é aí que ela se conecta com o ser humano. A marca tem que se conectar com o ser humano, né? Com o consumidor ali, com o seu cliente. E só pequenos detalhes que não estão na inteligência artificial vão traduzir isso da marca. Perfeito. Perfeito, Sil. Eu acho que é um assunto que tem muito se falado, acho que valeria a gente falar, porque a gente acaba aplicando no nosso dia a dia, né? E eu entendo também, tenho certeza que isso vai mudar muito, vai ser muito rápido essa mudança, né? Mas a gente precisa ter em mente isso, né? As ferramentas, nenhuma delas existiram para substituir a capacidade do ser humano de se relacionar, de viver experiência e usar isso na criatividade. Tá feito? Tá feito. Vamos utilizar a inteligência artificial com inteligência, pessoal. É isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Give it a ba 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 ba.